perdedor feio é baleado e acaba reencarnando em um mundo mágico, onde ele libera poderes SS após salvar uma garota. Lucia era um perdedor sem emprego, assim como eu, tentando encontrar trabalho, mas ninguém o aceitava por ser feio. Uma noite, conseguiu um emprego prometendo ao chefe o Gluck Gluck 2000 no banheiro, e felizes, eles voltaram para casa. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, um ladrão saiu de uma loja depois de atirar no policial com uma arma. Ele começa a fugir, mas o policial se revela um homem totalmente Sigma e o derruba no chão. Infelizmente, o ladrão era americano, então ele acaba atirando em um espectador inocente, que acaba sendo a própria Lucille. Ele se ajoelha e pensa que a última coisa que fez neste mundo foi se vender como uma única fã por algum dinheiro. Tudo escurece diante dele quando ouve a voz de Deus, que diz estar impressionado com o desempenho de Lucille no banheiro e decide reencarná-lo. Em um mundo de fantasia com magia e monstros. Lúcio abre os olhos e se vê sozinho em um campo aberto, quando olha para cima e vê um dragão vermelho gigante voando. Ele se levanta e verifica suas estatísticas, percebendo que esta vida parece um jogo, e ele foi designado como o guarda o manda calar e retorna com Lumi, uma mulher forte. Verifica seus bolsos e encontra centavos da noite passada. Perto do sinal vermelho, decide ganhar dinheiro com respeito e começa a andar, mas tropeça num cadáver de monstro morto, se assusta e foge. Após caminhar, chega aos portões de uma cidade guardada por soldados. Ele percebe que todos que entram na cidade mostram uma carteira de identidade e pagam alguma taxa, mas ele não tem nada. Ele é chamado pelos guardas que pedem sua identificação, mas Lucial inventa uma mentira dizendo que foi criado na floresta como curandeiro, mas foi expulso do clã por ser muito feio. O guarda o manda calar a boca e vai para dentro, voltando apenas com uma mulher forte e independente chamada Lumi. Ela dá uma olhada em sua cara feia e diz para ele segui-la para dentro, enquanto o guarda o avisa que Lumi gosta de estar no topo em um relacionamento. Lucille não dá a mínima e começa a correr atrás dela quando se depara com 3 aventureiros e cai no chão. Eles olham para ele com raiva e perguntam quem diabos ele é, e Lucille responde que ele é um curandeiro. Em um primeiro momento, o aventureiro parece ficar irritado, pois não gosta de curandeiros, mas decide deixá-lo ir, depois que Lucial sorri para ele como um garoto com problemas com o pai. Lumu vai até ele e diz que teria matado os aventureiros se eles decidissem machucá-lo, o que obviamente é uma mentira, pois ela é uma mulher. Mais tarde, Luciel a segue até um salão de guilda gigante, e uma vez lá dentro, ela lhe diz que essa é a guilda dos curandeiros, e que ele deve se registrar aqui. Ele vai até a recepção e começa a preencher o formulário antes de dizer à recepcionista que tem o QI de uma garrafa de água Stanley. Ele se sente mal e não lembra o nome da aldeia. Ela pede que escreva algo e retorna com uma nova identidade. Ele fecha os olhos, foca no cartão e vê seu posto, G. Ela o parabeniza pela guilda, e Lumi decide sair. Ele a interrompe, dizendo que não conhece feitiços nem tem treinamento mágico. Ela olha para ele com repulsa, mas lhe diz que ele tem 3 opções. A primeira é treinar como um viciado em crack todos os dias. A segunda opção é seguir o capitalismo como nos Estados Unidos, e fazer empréstimos para ir à escola, e depois ficar endividado para sempre. Ou a terceira opção é ser basicamente um estagiário, o que todo mundo sabe que é a escravidão legalizada. Ele decide optar pelo treinamento pesado, e Lumi lhe diz para ficar na guilda e praticar por 10 dias, depois do que eles verão como ele se sai. Kuro, o recepcionista, mostra-lhe um quarto pequeno, mas maior que a casa de um nova-iorquino. Ele vê um livro de feitiços na cama. Ele se deita e lê como garotas com fanfic de Crepúsculo. Tenta algumas magias, mas está fraco para realizá-las. Continua até esgotar sua mana, e então a claridade pós-nós o atinge enquanto chora na cama. Na manhã seguinte, ele decide treinar de novo, mas se masturba só um pouco para não ser tão afetado pela claridade pós-nós. Ele melhora aos poucos, e suas estatísticas aumentam muito. De repente, uma garota bonita entra com comida, e se apresenta como Mônica. Ele agradece pela comida, e satisfeito, tenta os feitiços novamente e consegue. Ele desce para informar Mônica sobre sua conquista, e ela pede que ele lhe dê uma moeda porque é obrigada a olhar para o rosto feio dele. Ele entrega o dinheiro, mas menciona que é o B de Lumi, o que assusta Mônica, e ela imediatamente devolve o dinheiro dizendo que todos têm medo de Lumi e da enorme espada em suas calças. Suas calças ficam um pouco molhadas com esse pensamento, mas ele decide se concentrar e sai para praticar sua magia de cura e ganhar algum dinheiro. No caminho, ele vê os 3 aventureiros de novo, e eles começam a provocá-lo. De repente, um grupo de aventureiros machucados aparece, e o líder, Bas, vai ajudá-los. Luciel lembra que Mônica disse que o sistema de saúde é caro como no Zeuá, e por isso, muitos não podem pagar um curandeiro. Como qualquer garota loira que quer mudar o mundo,
Luciel decide ser diferente e se oferece para ajudar os aventureiros. Ele leva todos para um beco onde costumava fazer seus negócios atrás de uma lixeira quando estava vivo. Ele começa a curar a garota, mas acaba se tornando um idiota de uma bomba só. Ele endurece novamente, e dessa vez, atinge o clímax com a garota e acaba curando-a. Ele repete esse processo em todos os outros aventureiros, até que reste apenas um, mas antes que possa curar o último, ele começa a se sentir sonolento por ter gasto toda a sua mana e cai no chão. Mais tarde, ele reflete sobre sua incompetência e decide treinar mais para aumentar sua mana. No dia seguinte, ele vai à Guilda dos Aventureiros e encontra Nana, a melhor do programa. Ela diz que ele não tem habilidades de luta e não pode ser aventureiro. Ele pede um professor de luta. Ela pensa e volta com um cara de 1,80, que pega todas as B no Tinder e sai. Eles. Na manhã seguinte, ele diz a Lúcio que gosta de fanboys e que vai ensiná-lo a lutar, mas Lúcio terá de lhe dar o guacamole. Guac 2000 todos os dias, Lúcio mais uma vez vende sua alma como um pensamento total, e concorda com ele antes de voltar para seu quarto para descansar. Quando Mônica volta com um pouco de comida, enquanto come, ela lhe diz que, se ele conseguir aumentar seu nível para 5, ela fará um combate de glândula a glândula com ele. Isso lhe dá muita motivação, e ele treina com muito afinco na semana seguinte, e finalmente decide que está pronto para o treinamento com o Giga Chad, de 1,80. Ele agradece a Kurou e parte para a Guilda dos Aventureiros, onde a loira lhe diz para ir ao porão subterrâneo, onde as crianças nunca voltam. Esse idiota decide entrar mesmo assim, e encontra uma sala de treinamento insanamente grande, e os Giga Kids prontos para o treinamento. Ele se apresenta como Brod, e diz a ele para começar a correr pelo chão como aquecimento. Ele começa a ficar sem energia, mas se lembra de como era patético em sua última vida, quando não conseguia nem se mover quando a bala o atingia. Então, ele decide valorizar essa vida, e começa a gingar antes de cair no chão completamente exausto. Brod percebe que esse cara deve ter sido um mod Discord em sua vida anterior que nunca tocou na grama. Então, ele o faz treinar ainda mais, obrigando-o a se esticar, e, depois disso, ele diz a Luciel para tentar chutá-lo. Lúcio se prepara e dá um chute que é mais fraco do que a linha do seu maxilar, e Brod o detém facilmente e diz a ele para ir com tudo para cima dele. Lucille tenta dar um soco, mas erra por ser muito lento. Ele decide então dar um combo de soco e chute, mas erra tudo, e leva um tapa de Brod até o esquecimento. Ele se levanta mais uma vez e pula para acertar um soco em câmera lenta, mas Brod se esquiva, forçando-o a dar outro soco, que ele erra mais uma vez. Ele tenta um último chute, mas Brod o bloqueia facilmente e o derruba no chão. Ele diz a Luciel que ele precisa treinar todos os dias, pois morrerá imediatamente se enfrentar algum monstro. Luciel decide se curar, mas Brod o impede, e diz para ele parar de ser um B e deixar que suas habilidades naturais de cura funcionem. E ele concorda, pensando que, dessa forma, poderia guardá-las para quando estivesse realmente ferido. De repente, um grupo de aventureiros desce com um pensamento que parece estar ferido. Lucille rapidamente corre até ela, pergunta o que aconteceu e percebe o corte feito pelo monstro. Lucille se distrai um pouco com as coxas dela, mas logo retorna à realidade e decide curá-la. Isso é surpreendente, e em pouco tempo todas as amigas também querem Lúcio. Depois de atender a cliente, Brod recomenda que ele pratique sua magia de cura todos os dias até ficar exausto, e então, Lucille usa a meditação para recuperar toda a energia. Lucille promete praticar bastante, mas também afirma que não tem muito dinheiro para comer. Brod acaba lhe dizendo que ele poderia ficar na própria guilda e conseguir comida se o deixasse bater na bunda 3 vezes por dia. O Shio fica surpresa com a resistência de Brod, mas, como uma nova atriz em Hollywood, ela decide concordar com essa exigência também. Mais tarde naquela noite, ele toma um banho enquanto Brod o observa e lhe dá um monte de roupas antes de sair. Luciel se veste e começa a cheirar um monte de roupa suja, assim como todos vocês. Mas Nana o pega e pede que ele a entregue para que ela possa lavá-la. Depois disso, ele vai até o bar, onde encontra Brod sentado com um monte de comida, e ele diz a Lucille para comer o máximo possível, pois ele gosta que seus brinquedos tenham uma bunda grossa. Luciel come como se fosse seu último dia na Terra, e volta para seu quarto depois de fazer uma festa da salsicha com ele. Brod decide ir embora e diz a Luciel que o treinamento de amanhã será mais difícil, então ele deve descansar um pouco. Ele tenta dormir, mas está muito animado, então decide esticar o corpo, praticar alguns feitiços, meditar e finalmente dormir. Na manhã seguinte, ele é acordado por Brod, que o leva para a taverna, onde recebe o café da manhã de um gordinho que está definitivamente proibido de ficar perto de crianças. Ele traz um jarro de urina do Jungkook, que qualquer garota adoraria beber. O gordinho insiste. Lucille fecha os olhos, abaixa a cabeça e toma um gole. Ela sente uma energia incrível, come vorazmente como Samsu Lake após esteroides. Depois, ela treina, mas erra os socos e leva um golpe na barriga, caindo. Felizmente, o xixi de Jungkook lhe dá energia extra. Então ele se levanta mais uma vez e começa a lutar com Brod, que o ataca com uma enxurrada de socos, enquanto tudo o que ele pode fazer é tentar bloqueá-los.
Por fim, Brody encontra uma brecha e dá um uppercut enorme que o faz voar para o chão. Rod acha que está acabado por hoje, mas Lucial se levanta mais uma vez, pronto para lutar. Isso realmente empolga o Brod, mas antes que ele pudesse dar uma surra na Lucille novamente, a gata entra na sala de treinamento e pergunta se Lucille cura as pessoas sem cobrar muito dinheiro. Obviamente, ele se entusiasma com a ideia de poder sentir o cheiro de uma mulher, e imediatamente corre até ela pedindo que mostre onde ela se machucou. A garota fera se vira para mostrar uma marca de mordida na cintura, o que é totalmente perverso. Luciel imediatamente começa a entoar seus feitiços e a cura completamente. Ela se vira com lágrimas nos olhos e começa a soluçar. De repente, um aventureiro liga e pergunta por que ele cura o povo das feras se todos são racistas. Lucille diz que racismo é gay, e verdadeiros alfas não são racistas. O cara sorri e pergunta se podem voltar-se feridos. Lucille concorda. A garota abraça Lucille, tornando todos ainda mais patéticos. Mais tarde, ele retorna para jantar, e o canalha gordo aparece de novo com um jarro de mijo, que ele é obrigado a beber antes de dormir. No corredor, percebe que muitos o seguem e vigiam. Ele volta para a cama, pensa nas garotas que já perseguiu e adormece. Na manhã seguinte, no café, conta a Brod e Fett sobre os perseguidores, e descobre que as pessoas estão Brodick o seguem, temendo que ele fuja. Isso o deixa confuso, mas Brod esclarece que muitos aventureiros são pobres e não têm como pagar um curandeiro. Assim, eles descansam após se ferirem para poder voltar a ganhar dinheiro. Com ele, podem se curar rapidamente e continuar. Lucille confirma que ficará por um mês e alerta que a próxima pessoa a persegui-lo será. Tem que tomar uma ducha dourada. As semanas seguintes passam bem rápido, e ele começa a conhecer várias pessoas da guilda que ele já havia curado antes. Brod também começou a treiná-lo para se tornar o Beast Titan no futuro, mas ele é muito ruim em seu trabalho, pois até a minha avó consegue arremessar com mais força do que esse maricas. Finalmente, depois de mais alguns dias, o mês chega ao fim e o contrato de Lucial termina. Brod o parabeniza por ter concluído o treinamento básico e pergunta o que diabos ele vai fazer agora. Lúcio alega que foi pego pelo governo por sonegação de impostos e precisa pagar um monte de dinheiro para a guilda. Brod decide comprá-lo mais uma vez, entrega-lhe um monte de moedas de prata e diz para ele pagar os impostos à guilda e depois voltar para a sala de treinamento. Ele o agradece pela ajuda antes de voltar correndo para a guilda dos curandeiros e pagar os impostos. Depois, ele retorna à guilda dos aventureiros e Brod o leva ao porão para uma surra. Mais tarde, Lucille almoça quando o cretino gordo surge com um jarro de mijo de Jungkook, forçando-o a beber enquanto se prepara para mais treino. Na manhã seguinte, Lucille se prepara para treinar. Mas Brod diz que será na cozinha, onde Luciel aprenderá a cortar carne. Animais para mostrar aos veganos como a vida é vivida. Ele parece estar um pouco surpreso, mas segue o corredor até a cozinha dos fundos, onde é recebido por Gal, que é o irmão mais velho de Fat. Gal lhe dá as boas-vindas e diz para ele não se preocupar, pois primeiro mostrará como se faz. Depois disso, ele imediatamente tira um porco inteiro de sua bolsa, que ele definitivamente roubou de Doraemon. Depois de roubá-lo, Gal começa a esquartejar o animal enquanto Lucille fica olhando como um perdedor vegano patético que quer que a PTA tenha controle total do mundo. Gal diz que essa carne alimenta a cidade. Mas a real razão de Luciel estar aqui é outra. Rod o enviou para aprender sobre os monstros e seus pontos fracos, para se defender fora. Luciel fica assustado, dizendo que não pode lutar contra monstros. Mas Gal diz para parar de ser medroso, pois centenas de aventureiros lutam diariamente, e muitos deles, o jovem acaba por morrer no campo de batalha, e assim, desaparece. Para conseguir se curar, é necessário primeiramente salvar a si mesmo e abandonar a arrogância. Gal então tira da bolsa mágica de Doraemon um coelho com chifres e pede a Lucille que o corte. Lucille, surpreso e chocado, tenta seguir as instruções dadas, e por fim, consegue. Mais tarde, Fett repara nas suas roupas sujas e comenta que elas precisam ser lavadas o quanto antes. Ele vai lavar tudo lá fora. De repente, Nana chega, pergunta se está bem e segura sua mão, fazendo-o soltar. Mais tarde, ele prova o ensopado de coelho e decide deixar de ser vegano. Na manhã seguinte, no corredor, Nana e duas garotas de cabelo grosso o interceptam. Elas o levam à biblioteca e mostram várias versões do Kama Sutra. Lucille opta por ler o livro de Nana, então os outros vão embora enquanto ela começa a lhe ensinar sobre todas as diferentes posições que as pessoas neste mundo gostam. Depois desse dia, todos os dias, Lucia treinava com Brody, ajudava Gal na cozinha e depois estudava com Nana na biblioteca. Logo, 6 meses se passaram, e assim como um influenciador do Instagram, suas roupas começaram a grudar em seu corpo. Nana lhe diz que eles não toleram a falsidade e o leva para comprar roupas melhores. Após um dia de compras, eles voltam devagar.
No caminho à guilda, ouvem um grito. Luciel corre e encontra Mônica ferida em um beco. Eles a levam à guilda e a curam rapidamente. Luciel, preocupado, pergunta a Nana sobre o ataque. Nana sugere roubo, mas Mônica, assustada, diz que foi um homem enviado por curandeiros. Isso confunde Luciel. Mas Mônica explica que uma amiga foi vendida como escrava por não poder pagar os curandeiros. Mônica foi ao Twitter e lançou a hashtag #AbolishSlavery, abolir a escravidão. As gangues de curandeiros se irritaram e decidiram esfaqueá-la. Mais tarde, Mônica pergunta a Luciel quanto deve por salvar sua vida. Luciel, sendo o cavalheiro que é, pede a ela que o deixe dar um tapa na bunda uma vez, e ela concorda. Alguns dias depois, o agressor acaba sendo pego, mas se recusa a dizer quem o contratou, e por isso, é enviado para a ilha de Epstein. Alguns meses se passam quando, de repente, um dia Brod entra correndo e diz a Luciel para segui-lo, pois alguns aventureiros estão gravemente feridos e precisam de sua ajuda imediatamente. Correm rápido pelos becos estreitos. Brod explica que uma fera os atacou na floresta. Lúcio observa os feridos no chão. Brod o leva a outro local, onde 3 aventureiros lutam para sobreviver. Luciel vai até o cara com o estômago sangrando e tenta curá-lo, mas é forçado a usar quase todo o seu mana-U para fechar o ferimento, o que faz com que ele desmaie. Brod o captura e lhe dá um pouco de Red Bull, que lhe dá asas, e ele começa novamente a curar os outros 2 companheiros de equipe envenenados. Depois que todos estão a salvo, ele acaba entrando em colapso novamente, e dessa vez, acorda em um quarto com Nana dormindo por perto. Ele fica sabendo que várias pessoas morreram enquanto ele estava inconsciente, o que o entristece muito, mas ele decide seguir em frente. Logo depois disso, vários meses se passam e ele deixa crescer um rabo de cavalo idiota e troca de roupa antes de informar a Brod que acha que está na hora de ele ir para o mundo real e adquirir mais experiência. Ra tenta impedi-lo, pois sentirá falta dos carinhos embaixo da mesa, mas, como qualquer garota que trapaceia, ele lhe diz que tudo isso faz parte do passado, e que ele mudou. Ele diz que tentará aprender magia e se tornar forte, depois abrirá uma clínica e curará todos por uma pequena taxa. Rod deseja sorte em seu sonho, e Luciel deixa a Adventurers Guild para explorar. Ele caminha até a Healers Guild, encontra Kurou e pede para retirar seu cartão da guilda. Ela pega o cartão e entra, mas parece confusa e horrorizada. Depois de verificar as estatísticas dele, ela pergunta o que diabos ele está fazendo há 1 ano. Ele lhe conta como treinava todos os dias, e bebia o mijo de Lord Jungkook, o que o ajudou a ficar tão forte. Kuru lhe diz que ele foi promovido em 5 níveis, do nível G ao nível C, superando todos os níveis intermediários. Ele pergunta quanto custa um livro de feitiços de nível C, e Kuru responde dizendo que precisa de 90 moedas de prata para isso, o que é muito caro. Luciel verifica seus bolsos e descobre que só lhe restam 3 moedas. Justamente quando ele estava pensando em começar um fã-clube, Brod entrou na guilda, colocou um saco enorme de moedas na frente dele e disse-lhe para voltar à guilda dos aventureiros por mais 1 ano, pois não poderia viver sem ele. Ele promete até pagá-lo mensalmente enquanto ele estiver lá e lhe dá um quarto de graça. Kurmu pergunta se esse cara o está assediando, mas Luciel já está totalmente convencido e concorda em voltar para a Adventurers Guild. Ele se instala em seu quarto mais uma vez com todos os livros de feitiços de que precisava, que foram comprados por seu Sugar Daddy, Brod. Logo Brod entra em seu quarto, e Luciel acha que é hora de se despir novamente, mas Brod lhe diz para ir jantar. Assim que entra na taverna, ele se surpreende com todos os membros da guilda fazendo uma festa para ele. Ele agradece a todos enquanto o gordinho lhe dá o líquido do senhor. Mais uma vez, todos fecham o nariz enquanto esse rapaz louco bebe tudo de um só gole. Depois disso, ele se senta sozinho na mesa, pois ninguém quer se aproximar de sua bunda fedorenta. Mas Baz e seus subordinados, que ele salvou da morte no outro dia, sentam-se ao lado dele enquanto Baz pergunta se ele está interessado em homens ou não. Como todo homem inseguro, ele imediatamente começa a falar mal das pessoas queer. Mas Baz lhe diz que elas são pessoas muito progressistas e apoiam o movimento. Lucille vê os rostos felizes e lembra de quando os encontrou no primeiro dia aqui. Estava com medo, mas agora gosta deste mundo. Outro lacaio do grupo de Bad oferece a Lucille uma viagem ao local das streamers do Twitch, e ele aceita. Na manhã seguinte, treinando, Lucille ouve vozes e de repente surge um gordo e feio, direto de um mangá NTR. Enquanto Nana tenta impedi-lo, ele imediatamente vê Luciel e vai até ele perguntando se ele é o curandeiro. Luciel afirma suas suspeitas e o bastardo feio diz que seu nome é Bot. E Luciel de repente se lembra de que ele era suspeito de ordenar o ataque a Mônica. Alguns vão embora. Bot ordena que ele saia da Adventurers Guild imediatamente, pois estará trabalhando em sua clínica. Mas Luciel se recusa terminantemente. Bot fica furioso com isso e diz a ele que não tem escolha, a não ser se juntar à sua clínica.
pois desde que Luciel chegou à cidade e começou a curar as pessoas, a clínica de Bot não tem conseguido obter muito lucro. Luciel lhe diz que parece ser um problema de Wu, o que o irrita, pois ele começa a tagarelar sobre o quanto ele é bom, pois consegue lançar o mais alto nível de magia de cura. Luciel o chama de golpista, pois ele cobra muito dinheiro até mesmo pelo menor ferimento, e se o paciente não puder, se ele pagar, ele os venderá como escravos. Bach fica furioso com essas acusações, e como todo adulto com 2 células cerebrais, diz a ele que Lucille é jovem e entenderá quando crescer. Lúcio o chama de bobo e o manda ir embora. Mas Bach decide resolver o problema com as próprias mãos e manda seus capangas matarem Lúcio. Felizmente para ele, o Big Daddy Brod estava por perto, e agarrou os 2 capangas e perguntou ao bastardo feio se ele também queria levar um tapa. Bot se assusta e foge imediatamente, seguido por seus subordinados. White Luciel agradece a Brod por sua ajuda. Todos vão para o andar de cima, onde Luciel é informado de que muitas pessoas o notaram e que muitos capangas podem tentar matá-lo para conseguir o dinheiro de Bot. Para garantir que isso não aconteça, Brod lhe diz que ele começará um novo regime de treinamento hoje, no qual terá de treinar como Sam Sulek. Isso realmente o assusta, mas antes que ele possa se opor, Brod o derruba e começa a jogá-lo no chão. Luciel se levanta mais uma vez e tenta acertar um golpe combinado, mas Brod se esquiva e lhe dá um contragolpe antes de chutar, derrubá-lo no chão e sufocá-lo de uma forma não pervertida. No final, ele começa a se parecer com a minha ex-namorada no Instagram Live, mas, surpreendentemente, ele se levanta mais uma vez, todo ensanguentado como um zumbi. Mais tarde naquela noite, Mônica lhe diz que as pessoas começaram a se inspirar nele e estão treinando cada vez mais para se tornarem melhores, pois tem fé que, se algo acontecer, Lúcio estará lá para curá-las. Isso lhe dá alguma inspiração, e no dia seguinte, ele diz a Brod que quer treinar ainda mais. Brod lhe diz para se proteger com magia, e sem pensar 2 vezes, ele derruba Luciel no chão como se fosse um saco de batatas. Luciel se levanta completamente abalado, mas Brod o parabeniza por ter sobrevivido, pois, segundo ele, um aventureiro comum teria morrido com aquele ataque. Ele diz a Luciel que é hora de levarem as coisas a sério, e lhe dá uma espada mais afiada do que a língua da minha irmã e um escudo. Eles começam a treinar todos os dias da semana com espadas, lanças, diferentes tipos de magia e combate corpo a corpo, além de aprenderem sobre feitiços todos os dias, o que começa a aumentar tremendamente suas habilidades. 2 semanas se passaram sem novidades, até que um dia, enquanto Luciel e Brod comiam com o gordo e conversavam, Nana entrou com uma carta. Ela entrega a Luciel, que fica surpreso com quem enviaria uma carta a ele. Incrivelmente, a carta é do Papa. Ele lê e descobre que o Papa soube dele, e acha que suas habilidades estão sendo desperdiçadas na cidade pequena. Cidade. A carta então afirma que o Papa quer dar a Luciel uma promoção, o que significa que ele trabalhará ao lado da Santa Igreja em uma cidade completamente diferente. O Papa lhe dá um ultimato de 6 meses, prazo em que ele precisa deixar a Adventurers Guild e se apresentar à Santa Igreja. Luciel parece confuso, mas Brod afirma imediatamente que tudo isso foi armado por ninguém menos que o gordo e feio Bastard Bot. De acordo com Brod, o bastardo feio quer Luciel fora do caminho, mas ao mesmo tempo não quer ser como um vilão. Então ele decidiu enviar uma carta para a Santa Igreja, aconselhando-os a conceder uma promoção a Lucille. A Santa Igreja o levará para longe da cidade e forçará os aventureiros a voltarem às suas clínicas para se curarem a preços extraordinariamente altos. Brod lhe diz que eles não podem fazer nada a respeito, e que seria melhor se Lúcio simplesmente treinasse o máximo possível para que, assim, ele poderia aprender a lutar com o melhor de suas habilidades. Naquela noite, Lucille treinou muito duro, e depois disso, deitou-se no chão completamente exausto, enquanto a estúpida garota gato o cutucava sem motivo algum. De repente, Fatty entra na sala e entrega a Luciel um grande jarro de água benta do Senhor para que ele possa recuperar sua energia, enquanto a gata se afasta o máximo possível para escapar do mau cheiro. Luciel, no entanto, bebe tudo de um só gole, o que excita o gordo. Um pouco mais tarde naquela noite, o gordo desce e tenta conversar com o Brod, mas, como qualquer gym bro enrugado, ele começa a flexionar os músculos para mostrar como é melhor. O gordo diz a ele que, se tivesse permanecido como aventureiro por mais algum tempo, poderia ter recebido o distintivo de classificação SS. Mas, em vez disso, decidiu se aposentar depois de receber a classificação S. Ele então diz a Brod que Luciel tem bebido a água benta de Lord Jungkook todo esse tempo. Mas será que ela funciona? A isso, Brod responde que todas as garotas adolescentes parecem ficar muito animadas quando membros de uma banda coreana aparecem em algum lugar, então deve haver algum poder nelas em breve. Gal também entra na sala, senta-se ao lado de Brod, e informa que investigou o assunto e descobriu que foi de fato Bot quem decidiu enviar uma carta à Santa Igreja, pedindo que promovessem Lucille. Brod parece estar preocupado com a segurança de Lucille, mas Guy lhe diz a ele para não se preocupar, pois conseguiu que algumas pessoas cuidassem dela. 6 meses se passam em um piscar de olhos, e Luciel é novamente forçado a se separar da guilda que tanto o ajudou. Ele entra na sala de treinamento uma última vez, onde se encontra com Brod, que lhe dá várias instruções sobre como sobreviver em uma cidade diferente,
e diz para ele deixar a Holy Church imediatamente se sentir que sua vida está em perigo. Luciel promete seguir seu conselho, e depois pede um favor a Brod. Os dois saem ao ar livre quando o sol está se pondo, e entram em um cemitério onde estão enterradas as pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros. Ele se senta ao lado dos túmulos, e diz que, apesar de ter salvado muitas vidas foram perdidas porque ele simplesmente não era forte o suficiente para salvá-las. Ele diz a Bra que, agora que ele se foi, os aventureiros não têm onde se tratar, e serão forçados a recorrer às pessoas. Ele diz a Brod que não tem a experiência do bot, que enganará todos, e os deixará sem dinheiro. Pede que Brod treine os iniciantes em sobrevivência, pois já ajudou muitos, já que foi ajudado em fraqueza. Quer que Brod e Gal treinem novatos em combate básico, para que se defendam melhor. Essa ajuda é crucial, pois todos devem aprender a se proteger para matar um monstro. Ele diz a Brod que, com treinamento básico, a taxa de ferimentos deve cair, falindo curandeiros como Bottom, que terão que baixar seus preços. Brod sorri e promete criar um curso, e pergunta a Lucille sobre Mônica. Lucille cora, e diz que Mônica é legal e que todos sabem que coxas grossas salvam vidas. Brod ri, e diz a ele para se despedir da garota também, pois acontece que Mônica e Nana estavam escondidas atrás dos túmulos e escutando a conversa deles. As duas saem, e Lucille imediatamente agradece a elas por toda a ajuda que lhe deram. As duas começam a corar, e Mônica afirma que foi ele quem a salvou quando ela estava prestes a morrer, e que ela nunca se esquecerá disso. Ele dá a notícia de que terá de deixar a guilda e ir para outra cidade, o que os faz chorar, mas promete voltar o mais rápido possível, e os conforta da melhor forma possível com sua cara feia. Na manhã seguinte, toda a guilda se reúne para despedir-se de Lucille, enquanto ele tem uma conversa final com Brod sobre como nunca se esquecerá de suas sessões de treinamento noturno na cama. O guarda no portão informa a Luciel que sua carruagem está pronta. Então ele agradece a todos os membros da guilda por ajudá-lo nos momentos difíceis, e promete que um dia voltará para retribuir a gentileza deles. Murad diz a ele para parar com os diálogos piegas, e lhe entrega o bolso de Doraemond, que pode conter uma grande quantidade de itens dentro, além de uma pequena bolsa de dinheiro. Ele diz a Luciel que esse presente é de toda a guilda, o que o faz chorar um pouco. Logo o Maricas sai, ainda chorando. Ao chegar ao portão da cidade, o guarda diz que a carruagem está pronta com algumas pessoas. Luciel fica confuso, pois não esperava companhia, mas corre até a carruagem e encontra Baz e sua gangue. Ele chora novamente quando Baz diz que ele parece uma garota, antes de pedir que entre para começar a nova aventura. Luciel e os aventureiros logo chegam a Santa Sé. Baz pergunta se ele planeja ir imediatamente à Santa Igreja e dar uma mãozinha ao Papa, mas Luciel diz que não tem mais os fluidos de Lord Jungkook, e que por isso precisa obter alguns suprimentos na Adventurers Guild primeiro. No entanto, ele acha que alguém pode se aproveitar dele por parecer um Maricas, então pede a Baz e a outros que o acompanhem. Baz vai com Luciel, e, em vez de ir à recepção, ele o leva direto para a cafeteria. Ele pede a uma garçonete para chamar o mestre da guilda, porque também quer apresentar Lucille a ele. Logo depois, o mestre da guilda chega, e Luciel se apresenta como curandeiro. De repente, todos começam a olhar para ele com repulsa, como se ele fosse um tic-toc-tot em uma multidão de homens Sigma. No entanto, o mestre da guilda ouviu falar que Luciel é a vadia do Brod, por isso não tem problema em ajudá-lo. Luciel então pede 3 barris de mijo de Jungkook, sem o qual ele não consegue viver, mas ninguém acredita nele. O mestre da guilda traz uma caneca para testar a afirmação do garoto, e todos ficam chocados ao vê-lo engolir tudo de um só gole. Luciel pega 3 barris do líquido lendário e os coloca em sua bolsa mágica. O mestre da guilda então lhe pergunta se é verdade que ele cura a maioria dos pacientes por apenas uma moeda de prata. E ele diz que só faz isso para as pessoas que são gentis com ele. Com isso, ele se dirige à Holy Church, que também funciona como sede da Healers Guild. Lucille fica chocado ao ver o tamanho da varinha. Mas isso é porque ele ainda não a viu. Baz e seus amigos se despedem de Luciel, e ele volta a chorar como um pequeno bebê. Ele então se dirige à Igreja Sagrada, e diz aos 2 recepcionistas que foi transferido para cá, sob as ordens diretas do Papa. Ele quer falar com o gerente, mas explica que não é um Karen. As recepcionistas chamam um padre chamado Gran, que é quem vai supervisionar Lúcio de agora em diante. Ele diz ao garoto para segui-lo, e em seguida, abre uma porta usando magia. Em seguida, há um elevador mágico, e Gran diz a Lucille que essa é a única maneira de entrar e sair da Santa Igreja para evitar intrusos. Mas ele acha que é para evitar que as pessoas fujam. Eles logo chegam ao seu destino, e Luciel avista o Cavaleiro Luiz, que foi o primeiro a ajudá-lo neste mundo. Lucille fica muito feliz ao vê-la, e se excita quando descobre que ela se lembra dele. Ela o convida para seu quarto à noite para ver Netflix e relaxar. Luciel pergunta à avó se está tudo bem. A avó diz que, como Lumi é capitã do regimento de paladinas Valquírias, ela pode ter quem quiser. Ela sai, e Gran leva Lucille a uma sala para suas taras sádicas, e depois para uma sala de interrogatório. Ele mostra a Lucille uma carta de Bot,
dizendo que ele prejudicava negócios de curandeiros na cidade anterior e pede sua versão da história. Lúcio percebe tudo agora, então ele aproveita essa chance e conta a Gran a verdade sobre como Bot e outros curandeiros estavam cobrando demais. É por isso que ele tornou o sistema de saúde acessível a todos e manteve a transparência, o que irritou Bot. Gran entende sua história e promete conversar sobre ela com seus idosos. Enquanto isso, ele entrega a Luciel sua carta de nomeação. Como parte da unidade de limpeza espiritual da Santa Igreja, ele recebe o cargo de padre assistente e exorcista. Lucille fica confusa com o perfil do emprego, e Gran lhe diz que, a partir de amanhã, ele terá de exorcizar fantasmas e zumbis. Seu salário será de 20 moedas de ouro por mês, o que é mais do que suficiente para comprar todas as assinaturas de fãs que ele quiser. Depois disso, ele vai ao quarto de Lumi e lhe conta sua história. Durante uma xícara de chá, ele conta a ela sobre seu novo trabalho de exorcizar fantasmas, e Lumi acha que isso é demais para um maricas como ele. Ela lhe diz que o local para onde ele será levado é um antigo cemitério subterrâneo que se transformou em uma masmorra. Lucial sabe o que é uma masmorra por causa de suas aulas com Nana. É um lugar onde a magia se reúne e se combina com os sentimentos dos mortos para criar tesouros e monstros. Lumi fica impressionada com o conhecimento dele porque gosta de dominar espelhos como ele na cama. Ele então pergunta se há algum mérito no trabalho. Lumi diz a ele que quem encontra é o guardião, e que tudo o que ele encontrar nas masmorras, seja tesouro ou merda, é dele. Ele pode vender núcleos de monstros para comprar livros de habilidades caros, e Luciel fica animado. No entanto, o trabalho também tem seus deméritos. Há muitos fluidos fedorentos nas masmorras que cheiram pior do que peixe fermentado. Mas Luciel está acostumado com o mijo de Jungkook, então ele não tem problema com isso. Na manhã seguinte, Luciel vai se encontrar com a avó e outro padre chamado George. A vovó lhe dá uma túnica especial feita de fibra sagrada, e um distintivo que indica que ele é um curandeiro de alto nível. O manto repele as más vibrações e puxa os maus Bs. Portanto, ele custa 10 moedas de platina. Ele também dá a Luciel o passe para usar o elevador mágico mesmo sem ele, mas também impõe várias condições, como não trazer nenhum pensamento de fora da igreja sagrada para seu quarto. Lucille jura que não tentará nada malicioso, e o passe brilha. A avó lhe diz que se ele quebrar seu voto, o passado não funcionará, e ele receberá uma punição séria durante toda a noite. Depois disso, George leva Luciel para a masmorra, e ele sente imediatamente o cheiro nojento de carne podre. Eles logo encontram um zumbi, e George o envia para o reino com um feitiço de purificação, e coleta a pedra mágica que ele deixa cair. Luciel também estudou o feitiço de purificação recentemente, e ele pode limpar praticamente tudo, desde suas meias brancas e crocantes até espíritos malignos. George deixa Luciel trabalhar com isso, e ele segue em frente com a espada na mão. Logo, ele é atacado por uma horda de zumbis, e Luciel diz os feitiços de purificação tão rapidamente que ele dará a Eminem uma competição difícil. O feitiço de purificação desintegra todos os zumbis, e Luciel acha que, agora que derrotou alguns monstros, seu nível deve ter subido. Infelizmente, ele ainda é um perdedor de nível 1, mas não se importa. Ele já está recebendo 20 moedas de ouro por mês por esse trabalho. Portanto, pode se esforçar ao máximo e treinar enquanto mata zumbis. Como o feitiço de purificação consome muita mana, Lúcio encontra uma solução inovadora. Ele encanta sua espada com o feitiço de purificação e a usa para cortar zumbis com facilidade. Lúcio sente que isso é um passeio no parque em comparação com o treinamento de Brod. Ele até brinca e descobre que a magia de cura também funciona muito bem para matar zumbis. Lúcio limpa rapidamente o primeiro andar da masmorra e segue para o segundo andar, onde encontra uma horda de zumbis logo na entrada. Ele os evita e encontra um espírito flutuante no ar que também é muito fácil de derrotar. De repente, seu estômago começa a roncar, e Luciel decide fazer uma pausa para o almoço. Ele come sanduíches e bebe o líquido do Senhor, cujo fedor fétido força até mesmo os zumbis a se afastarem dele. Depois disso, Lúcio passa facilmente pelo segundo andar e segue para o terceiro andar, onde encontra uma horda de monstros esqueletos. Ele molha as calças ao vê-los e imediatamente os explode com magia de purificação. No entanto, ele fica sem magia com isso e decide não encerrar o dia. Quando Lucille retorna ao portão, George está esperando por ele. Ele o atinge com um feitiço de purificação para remover o terrível mau cheiro que vem dele. Ao ver seu sênior parecer tão despreocupado, combinado com o fato de que seu nível não subiu mesmo depois de matar tantos monstros, Lucille chega à conclusão de que essa masmorra é apenas uma simulação para treinar sacerdotes novatos. Jorah então o leva à loja onde ele pode trocar as pedras mágicas que obteve ao caçar monstros por armas e livros de feitiços. Jorah chama Cat, a proprietária da loja, que pergunta a Luciel como foi seu primeiro dia lidando com Coasts, e ele lhe diz que foi bem fácil. Cat então pede que ele entregue as pedras mágicas que recebeu, e diz a Luciel que elas valem mais de 4.000 pontos, o que está entre os melhores valores para um novato. Ela pergunta se ele quer comprar alguma coisa, e como suas roupas usadas não estão à venda, Lucille decide comprar alguns livros de feitiços. Cat lhe diz que os livros são bem caros, mesmo com esse valor considerável. Lucille então passa para as armas feitas de prata sagrada, que são realmente eficazes contra todos os tipos de monstros do tipo fantasma. Como somente os exorcistas podem comprá-las e a maioria deles não sabe usar armas, não há demanda, então o preço é bem baixo.
Lúcio se sente sortudo e diz que, depois de ganhar mais alguns pontos, amanhã ele comprará uma espada e uma lança. Cat lhe dá um desconto de recém-chegado e diz que ele pode comprar as duas por 40 pontos. Lucille volta feliz para seu quarto cantando músicas da Taylor Swift, mas leva um susto quando vê a avó esperando por ele no corredor. Ele só queria verificar seu progresso e ficou satisfeito por Luciel não ter enfrentado nenhuma dificuldade. Depois disso, ele lhe dá um monte de instruções, seu uniforme de sacerdote e mais instruções. No dia seguinte, Luciel vai para a masmorra empunhando uma arma em cada mão. Ele sabe que se Brod o visse fazendo algo tão ridículo, enfiaria a espada e a lança em seu traseiro. Mas ele não se importa com o fato de Luciel continuar explorando a masmorra e obter algum saque ao matar zumbis também. Ele adquire mais de 5.000 pontos depois de chegar ao 5º andar, e Cat começa a se preocupar com sua saúde física e mental. No terceiro dia, Lúcio começa no 6º andar. Ele mata facilmente as variantes mais fortes de zumbis e não tem problemas em cortar os espíritos de chama antes que eles o ataquem. No entanto, quando ele está ficando muito convencido, a masmorra lhe dá um choque de realidade. Quando ele pisa em uma armadilha, 3 flechas mágicas passam bem na frente dele, e Luciel fica feliz por não ter sido atingido por elas. Enquanto ele toma nota disso, uma horda de zumbis se aproxima dele, e ele os elimina usando um feitiço de purificação. Nos dias seguintes, Lucille se torna mais cautelosa ao explorar a masmorra, pois continua procurando armadilhas. O número de zumbis também aumenta, e ao lidar com tudo, ele acumula muitos pontos, mas seu nível ainda é 1. No 10º dia de seu trabalho, Lúcio chega ao 10º andar da masmorra. Ele derrota 20 zumbis com um único feitiço de purificação e decide ir logo para o 11º andar. No entanto, ao encontrar a porta da sala do chefe, ele decide encerrar o dia. Temendo que ainda não seja forte o suficiente para enfrentar o chefe, ele conversa com George sobre isso, e fica chocado ao saber que o garoto maricas já atingiu o ponto que ele levou 6 meses para encontrar. Assim como o ponto G de sua namorada, no dia seguinte, Lucille vai para a sala do chefe em sua forma máxima. Ele até comprou um arco caro para lutar contra o chefe e outros monstros na sala. Antes de entrar na masmorra, ele bebe um copo enorme do líquido do Senhor para obter energia instantânea. Ele abre as portas que são tão grossas e pesadas quanto as do meu vizinho, e quando olha em volta, a porta se fecha com força. Luciel vê um pequeno espírito à sua frente, mas, em vez de atacá-lo, ele voa pela sala e revela uma enorme horda de monstros, esperando por ele. Lúcio sofre um ataque de medo, mas se acalma e entoa o feitiço de purificação. No entanto, a masmorra diz Psyche, porque a magia está tão desativada quanto a de Stephen Hawking na sala do chefe. Lucial entra em pânico enquanto foge, pensando que deveria ter obtido mais informações sobre a sala do chefe antes de vir para cá. Quando ele está encostado em um pilar, um zumbi o arranha, e pela primeira vez, Lucial sente que esse lugar é realmente perigoso. Em sua frustração, ele ataca os zumbis e começa a matá-los um a um. Ele descobre que pode encantar suas armas com um feitiço de purificação e usa essa técnica para lutar contra os monstros. Depois de um tempo, ele derrotou todos os monstros, mas também está bastante exausto. Lúcio se lembra de Brod e de todo o treinamento noturno, que o tornou forte o suficiente para lidar com essa situação. Ele então começa a pegar as pedras mágicas quando, de repente, um tornado escuro aparece atrás dele e o empurra. Ele derruba no chão. Lúcio vê um esqueleto vestido de sacerdote. Ele percebe que a luta anterior foi apenas um aquecimento, e agora este é o verdadeiro boss. Ele tenta se curar, mas descobre que sua magia está desativada. Frustrado, ele lança sua lança no Skeleton Boss, que desvia facilmente. Ele então usa o arco, mas suas flechas também falham. No entanto, isso confirmou seu palpite de que o chefe teme armas feitas de prata sagrada. Ele se lembra de como Cat lhe disse uma vez que curandeiros comuns não podem usar magia enquanto seguram armas porque são patéticos em multitarefas, e ele decide usar esse fato a seu favor. Lúcio planeja esperar que o chefe use um feitiço mágico nele para acabar com ele. Nesse momento, o chefe de repente libera sua aura sombria, e Lúcio continua atirando flechas nele. O Skeleton Boss se esquiva de tudo, mas quando tenta usar um feitiço mágico, Lúcio consegue acertá-lo facilmente. Ele acha que essa é a sua chance, encanta sua espada com magia de purificação e ataca o chefe. No entanto, esses ataques não foram suficientes para derrotar o esqueleto, e ele se curou imediatamente. Luciel também estava prevendo isso. Ele empala o chefe esqueleto com sua lança, e em seguida, corta o crânio dele com sua espada, esperando que isso seja suficiente para destruir o chefe para sempre. O chefe se desintegra, deixando para trás seu manto e cajado. E agora, Luciel pode usar sua magia para se curar. Ele então pega todo o saque, e quando está prestes a voltar à superfície, a porta atrás dele se abre automaticamente, e Lucille olha para a escada que o leva ao andar de baixo. Ele acha que vai dar uma olhada amanhã, pois já está ficando com fome. Depois disso, ele vai à loja e diz a Cat que passou por um momento difícil hoje, e que só um Goku Wack 2000 dela pode consertá-lo. Ele então lhe mostra as pedras mágicas que coletou, e Cat fica chocada quando Luciel lhe diz que ele derrotou a mãe monstro, e também o chefe no 10º andar. Ela fica frustrada porque ele estava sendo imprudente demais para ir ao 10º andar tão cedo. Mas quando Luciel lhe diz que ninguém lhe explicou nada,
ela percebe que não é culpa dele ter nascido com apenas 2 células cerebrais. Ela então troca suas pedras mágicas por pontos, e Lucille não consegue acreditar que ele ganhou mais de 100 mil pontos hoje. Em seguida, ele mostra a Cat a túnica que recebeu ao derrotar o chefe, e ela fica chocada ao ver o colar na túnica, diz a Lucille para colocá-lo em sua bolsa e segui-la, e ele a obedece como um covarde. Cat o leva diretamente ao escritório do Papa, e Lucille não consegue acreditar que Cat seja tão importante, a ponto de não precisar marcar hora para conhecer o chefe. Elas recebem permissão para entrar, e se ajoelham diante do Papa, que é uma mulher escondida atrás de um véu. Lucial acha que é piada, pois uma mulher não pode ser o Papa. Cat diz ao Papa que Lucille é uma exorcista novata que limpou a sala do chefe no 10º andar. O Papa acredita em Cat e permite que Lucille fale com ele. Ela descobre o nome dele e pede para colocar o saque do chefe em uma bandeja. O Papa vê a túnica e o cajado, e confirma que são de um sacerdote de alto nível, que sumiu na masmorra há 12 anos. Há muito tempo. Ela explica que o colar reduz o consumo de mana em 50%, e o cajado desativa o poder mágico de quem estiver perto. Luciel fica chocado ao saber que eram ferramentas simples, e o Papa quer comprá-las. Luciel, confuso, olha para Cat, que com o olhar ameaça castrá-lo se recusar. Sem motivos para dizer não, concorda em dar os itens ao Papa, mas faz um pedido. Ele diz que a bolsa do Doraemon não cabe o saque todo e pede algo maior. O Papa sugere uma bolsa mágica que guarda muitas coisas, mas não sua mãe. Ele incentiva Lucille a continuar o bom trabalho e a procurá-lo se achar mais itens interessantes. Ao sair, Cat diz a Lucille que a negociação com o Papa é crucial e que ela deve focar nos detalhes para garantir que tudo saia como planejado. Não é algo que a maioria das pessoas ousaria, e ele imediatamente teme que vai se matar com 12 tiros na nuca. No dia seguinte, Luciel compila uma lista de erros que cometeu ao lutar contra o chefe. A lista de erros é maior do que a lista de motivos pelos quais as garotas se recusam a sair comigo. E Luciel se pergunta se há algum lugar onde ele possa continuar treinando. Depois disso, ele sai para tomar o café da manhã quando se depara com Lumi em seu caminho. Lumi ouviu falar de suas façanhas na masmorra no outro dia, mas Luciel diz a ela que não está satisfeito com seu desempenho no momento. Lumi o convida para tomar café da manhã com eles, para que possam discutir o que está em sua mente, e Luciel fica muito feliz com a oferta. No entanto, ele logo percebe a brutalidade das mulheres quando elas o chamam de burro, ignorante, feio, idiota, cabeça de inseto e imprudente por entrar sozinho na batalha contra o chefe. Luciel fica inconsciente apenas com as palavras duras delas. Ele pede às mulheres que tenham piedade dele, pois ser humilhado com palavras não é a sua praia. Luciel diz que quer voltar para Brod e treinar mais um pouco, mas isso não é permitido. Lumi diz a ele que não há problema e que se ele quiser treinar, ela e suas garotas podem ajudá-lo a treinar sua bunda o quanto ele quiser. Depois disso, Lucille entra novamente na masmorra, limpa o 11º andar com facilidade e descobre que não há nada de especial lá. Depois disso, ele visita a loja de Cat e ela lhe dá a bolsa mágica que o Papa lhe deu. Ela pede que ele canalize um pouco de magia para a bolsa e ela fica azul, revelando que o gênero de Luciel ainda é masculino. Ela explica que ele pode colocar qualquer coisa na bolsa apenas tocando-a e recitando um feitiço e tirar coisas imaginando-as. Além disso, ele pode ver tudo o que está dentro da bolsa. Lucille descobre que há muitos livros de feitiços dentro dela, e descobre que o Papa os presenteou a ele. Graças a um golpe de sorte, Luciel explora rapidamente o 15º andar da masmorra. No dia seguinte, ele treina com os paladinos Valkyrie sob Lumi, e se adapta rapidamente, sendo um maricas de coração. Ele se apresenta a todos, e diz a Lumi que, mesmo sendo mais habilidosos que ele, é difícil levantar a mão contra uma mulher. Lumi, feminista, se ofende, mas diz a Luciel que ele logo entenderá. Ela então começa a correr e todas as meninas a seguem. Luciel acha que vai ser fácil porque ele costumava correr muito quando treinava com Brod, mas descobre que as garotas aqui estão todas drogadas. Elas o ultrapassam em poucas voltas, e o ego masculino que Luciel tinha é destruído, e ele se sente humilhado quando a corrida termina. Em seguida, vem sua sessão de treinamento, e Lumi decide violar Luciel. Ela o rejeita imediatamente quando ele empunha uma lança e uma espada, e diz a ele para lutar com ela corretamente. Lucille vira espada e escudo e ataca Lumi. Ela desvia facilmente e soca, tirando o ar dos pulmões dele. Ele entoa um feitiço, lembrando a lição de Brod sobre armar armadilhas. A luz mágica cega Lumi, mas Lúcio erra o golpe. Lumi já está atrás dele, e o nocauteia com um tapa leve na cabeça. Algumas garotas o acordam com um tapa, e Lúcio descobre que o treino acabou. Elas dizem que foi surpreendente Lumi ter ficado séria ao lutar com ele. Acham que ela respeitou o esforço de Lúcio, e por isso, o nocauteou. O treino com as garotas continua, e ele logo mostra seu valor nas batalhas simuladas. As meninas acham que a equipe com Luciel tem vantagem injusta, porque ele usa magia de barreira.
Louis concorda, e diz que Luciel é um caso estranho porque ele domina a magia de cura e a magia sagrada desde muito jovem. Ela o chama de mais estranho e selvagem do que um homem da Flórida, e Lucille se ofende com isso. Lumi revela que ouviu tudo sobre seu treinamento árduo na Guilda dos Aventureiros, e como ele foi de Brod lá. Lucille fica chocada porque Lumi tem mais dados sobre ele do que o Facebook tem sobre seus clientes, e implora para que ela não diga mais nada. No dia seguinte, Lúcio entra novamente na masmorra. Ele encontra 3 zumbis e rapidamente equipa uma espada e um escudo usando o poder da bolsa mágica. Ele faz um trabalho rápido com os zumbis e, em seguida, percebe um ladrilho levantado e pensa que é uma armadilha com certeza. No entanto, ele está confiante de que pode lidar com qualquer coisa agora e deliberadamente pisa na armadilha. Ele ativa um alarme e, de repente, os zumbis vêm em sua direção. Luciel lida com eles usando seu feitiço de purificação e, em seguida, corta o resto deles com sua espada. Ele continua explorando a masmorra até chegar ao 20º andar. Luciel sente que o chefe dentro da sala pode bater palmas se ele não tomar cuidado. Então ele se retira para coletar informações. Ele vai até Cat, que lhe diz que nunca entrou na masmorra. Portanto, não pode ajudá-lo com isso. No dia seguinte, ele volta à sala do chefe no 10º andar para praticar lutar contra multidões. Eli, uma paladina de Lumi, o acorda e, ao ver seu rosto e cabelo bagunçados, diz para se preparar rápido para treinar técnicas de empunhadura dupla. Hoje, enquanto Lucille observa Eli lutar contra outro cavaleiro, ambos com 2 espadas, ele acha isso muito perigoso. Louis lhe diz para entrar no ringue e ele enfrenta a garota. Eli, que estava treinando com a garota, lança uma enxurrada de ataques contra ele, mas Luciel sente que pode se defender dos ataques dela. Ele está prestes a contra-atacar depois de ver uma brecha, mas a garota o acerta com um chute de roda de carroça e o derruba. Em seguida, Lucille luta com Eli e decide atacá-la, mas ela desaparece como meu pai e depois aparece atrás de Luciel e o derruba. Ele se rende e pergunta a Eli como desapareceu antes. Ela revela sua afinidade com magia de água e fogo, criando uma ilusão com névoa para enganar Luciel. Após treinar com as meninas por alguns dias, Lúcio finalmente desafia o 20º andar da masmorra. Ele abre as portas pesadas e encontra zumbis armados esperando. Luciel os ataca com determinação e, graças ao treinamento, consegue passar. Eles estão em segurança. Dessa vez, o chefe também derrota algumas gotas raras, e Luciel as leva para o Papa. Ela o agradece por ter recuperado os itens e diz que eles já pertenceram a um sacerdote de alto nível. O Papa então fica nostálgico ao afirmar que o cemitério subterrâneo se transformou em uma masmorra há apenas 100 anos. Ninguém sabe a causa exata por trás disso. Mas antes da formação da masmorra, o subterrâneo tinha muitas instalações maravilhosas além do cemitério. Lucille fica perplexa, pois o Papa fala como se ela estivesse lá e ainda pudesse testar para a ilha de Epstein. O Papa diz que tentaram manter as masmorras seladas para evitar que monstros atacassem humanos. Lucille pergunta se não dá para destruir uma masmorra para sempre, e o Papa diz que sim. Ela diz que se o núcleo da masmorra for destruído, a masmorra desaparecerá. Mas ninguém chegou a esse ponto. Além disso, o número de paladinos nascendo tem diminuído, então falta mão de obra para limpar a masmorra. Por isso, ela quer que Luciel continue explorando. Ela pergunta se ele tem algum pedido, e ele pede armaduras e armas contra mortos-vivos. O Papa concorda com o pedido e promete promovê-lo quando for curandeiro nível 7. Luciel está empolgado para voltar à masmorra. Depois, Luciel vai à Guilda dos Aventureiros para comprar o líquido do Senhor, e todos o olham assustados. O mestre da guilda fica surpreso ao saber que ele quer 10 barris, mas não vê problema se Luciel puder pagar. Depois disso, o mestre da guilda pede que ele trabalhe na Guilda dos Aventureiros como curandeiro, como fazia na cidade anterior. Luciel não pode trabalhar aqui em tempo integral por causa de seu emprego na igreja, mas promete ajudá-los em seus dias livres, e declara que curará todos pelo preço de uma moeda de prata. O mestre da guilda o leva imediatamente para o porão onde estão guardadas todas as pessoas feridas, mas eles ficam imediatamente hostis quando o veem com uma túnica de curandeiro. Eles o chamam de porco capitalista que extorque dinheiro de pessoas que estão morrendo. Mas o mestre da guilda os cala e lhes conta sobre o lendário curandeiro Maricas de outra cidade, que cura as pessoas por apenas uma moeda de prata. Os aventureiros só ouviram histórias sobre Lucille antes, e não conseguem acreditar que ele seja o verdadeiro. Eles começam a cantar seu nome, enquanto pedem que ele os cure, e Luciel lhes diz para se acalmarem. Ele afirma que não será o curandeiro fixo da equipe, destacando a necessidade de confiar em outras clínicas. Ele define condições: evitar clínicas caras e ajudar a ele ou a igreja em dificuldades. Depois, lança um feitiço de cura poderoso em grande área, salvando todos. Todos agradecem a Lúcio e fazem uma reunião para lhe dar um título.
Decidem chamá-lo de Santo Esquisito, pois ele é um pouco dos dois. Lucille se assusta quando começam a cantar seu novo apelido, mas não pode impedir. Depois, Lucille vai à loja de Cat e diz que planeja acampar na masmorra. Ela responde que isso é muito imprudente, mas ele lhe diz que só volta lá fora para dormir. Ele tem comida e armas em sua bolsa e acha que pode simplesmente acampar nas salas vazias dos chefes depois de limpá-las. Cat é forçada a desistir diante de sua determinação, mas diz a ele para voltar vivo a qualquer custo dentro de uma semana. Lúcio promete fazer isso e parte. Ele retorna em alguns dias, e Cat fica assustada com o fato de ele ter atingido seus objetivos antes mesmo de uma semana. Ela menciona que os itens do Papa finalmente chegaram. Lúcio recebe uma espada mágica, um escudo encantado, uma armadura completa dos paladinos, e ainda um travesseiro especial que garante uma boa noite de sono. Em seguida, Lucille dirige-se à Adventurer Guild, onde ela reabastece o estoque do valioso mijo de Jungkook, e aproveita para enviar cartas aos seus amigos queridos. Ele os visitou várias vezes, e se tornou um bom amigo de todos os aventureiros de lá, incluindo Elitz, o chefe da guilda que ensinou a Luciel a habilidade de aprimoramento físico. Luciel demonstra seu progresso com a habilidade, e descobre-se que ele é péssimo no uso da habilidade. Elliot diz que isso é incomum porque o controle mágico de Lucille é ótimo, e mesmo sendo tão forte, ele ainda está preso no nível 1. Ele responde que é porque ainda não matou um único monstro de verdade, pois acredita que os zumbis na masmorra são mais falsos do que as Kardashians. Logo a garçonete chega e o chama para curar todas as pessoas feridas. Lúcio usa vários feitiços para fazer com que todos melhorem, e depois pergunta se eles têm alguma informação sobre Lumi e sua equipe, ou sobre seus amigos da cidade anterior. Um aventureiro lhe diz que Lumi e seu grupo estão indo bem em sua missão, e outro tem notícias sobre Brod se tornou um sequestrador, que arrasta pessoas que não querem ir para sua sala de treinamento. Além disso, o chefe gordo está fazendo mais receitas com sabor e cheiro dos líquidos do senhor. No entanto, a notícia mais chocante é que muitas recepcionistas das guildas de aventureiros vão se casar em breve, e Luciel leva o maior susto de sua vida, porque eram maricas quando se tratava de se aproximar das moças. Elas escolheram outros homens. Ele entra em pânico porque os aventureiros não têm nomes de quais recepcionistas vão se casar, e espera que não seja Nana e Mônica. Ele se ajoelha e espera que elas pelo menos o chamem para o casamento e o deixem dar uma última rapidinha antes de se casarem. Luciel acaba superando essa notícia e volta ao seu trabalho de limpar a masmorra. Agora ele pode usar feitiços de alto nível, usando sua espada mágica para lançar feitiços de área ampla e matar muitos mini-bosses de uma só vez. Ele limpa a sala do chefe no 30º andar e obtém uma grande quantidade de itens. Ele o leva de volta para Cat, que o deixa sentir seu hack enquanto diz que estava realmente preocupada com ele. Ela então entrega o carro a Lucille, e ele descobre que ganhou um pouco mais de 400 pontos dessa vez. Cat aconselha Luciel a estocar algumas poções de mana, pois elas salvarão sua pele quando ele ficar sem magia. Ele concorda e diz que conseguiu derrotar o chefe dessa vez por causa da habilidade de nível superior chamada Área Alta Cura. Cat fica atônita ao saber que ele pode usar uma habilidade tão grande em uma idade tão jovem, e pergunta se ele está tomando esteroides para aumentar seu crescimento. Lucille explica que nunca usou nada obscuro para se tornar forte, mas depois se lembra de que tem consumido o xixi de Lord Jungkook desde que começou a treinar. Cat o arrasta para a sala do Papa, dizendo que ele deve confessar a ela todos os seus segredos de culpa. Primeiro, o Papa elogia Luciel por passar sozinho pelo 30º nível da masmorra. Depois, Cat diz que Luciel tem bebido coisas estranhas nos últimos 2 anos e meio. Luciel pega um barril com líquidos do Senhor para mostrar que não é droga, mas todos se enojam com o cheiro. Ele rapidamente coloca no barril e lança um feitiço para eliminar o cheiro. Então, revela que Brod e o cozinheiro gordo lhe apresentaram o líquido, dizendo que aumentaria sua força. O Papa parece saber um pouco sobre o assunto, e diz que no início, o item exclusivo tinha a forma de uma pílula. Ela foi criada por um sábio de alto escalão, e a pílula pode despertar o talento latente de qualquer pessoa que a ingerir. No entanto, ela era rara e cara. Então o sábio decidiu recorrer ao capitalismo, cortar custos, e fazer uma versão mais barata, que é o líquido que Lucille bebe. Ele afirma que tem bebido 3 canecas por dia nos últimos 2 anos e meio para ficar forte, e as 2 mulheres na sala estão enojadas. O Papa elogia sua coragem, e Cat pergunta se pode beber seus fluidos depois. Então, o Papa pergunta a Luciel sobre os monstros que encontrou e o saque obtido. Luciel narra sua batalha e mostra os itens da Boss Hunt. O Papa fica sentimental. Diz que os itens são de velhos amigos e dispensa Luciel, prometendo recompensá-lo. Mais tarde, na manhã seguinte, Luciel visita novamente a loja de Cat, e ela lhe entrega uma carta do Papa detalhando os efeitos da água benta de Jungkook. Lucille decide ler a carta na masmorra, e ao sair, Cat deseja a ele tudo de bom para seu futuro, e diz que ele deve procurá-la se precisar de alguma coisa. Na masmorra, Lúcio lê os documentos que foram escritos pelo sábio que criou o líquido. Ele descobre que o líquido age sobre os 3 desejos básicos dos seres humanos, ou seja,
o desejo de comer, o desejo de dormir. Um desses impulsos aumenta aleatoriamente a capacidade física da pessoa que o consome. Lúcio começa a se perguntar qual de seus impulsos foi sacrificado. Ele adora comer e dormir, e isso só o deixa com a terceira opção. Lucille percebe que seu amiguinho nunca cresce, mesmo quando está com garotas bonitas ou quando são 6 da manhã. Ele percebe que Cat sentia pena dele, pensando que ele era o oposto do Sr. Johnny. Lúcio teme nunca se recuperar. Para provar o contrário, decide perder a virgindade. Meses depois de sair da masmorra, ainda não recebeu resposta de Mônica ou Nana. Para tirar esses pensamentos da cabeça, ele se apressa em matar os monstros e continua destruindo-os para superar sua frustração. Um mês depois de receber essa notícia, Wushu explora os andares da masmorra e finalmente chega à sala do chefe no 40º andar. Ele hesita em entrar nela sem preparação e decide ir até a Adventurer Guild para obter algumas informações. No portão, ele encontra uma garota sem teto e pensa que, se alguém o vir com ela, chamará o FBI. Ele a leva para dentro e é recebido por Nana e Mônica. Luciel pergunta o que fazem ali, mas antes que respondam, aventureiros o levam para curar feridos. Luciel os cura rapidamente e pede à garçonete para ver a garota fera que encontrou antes. Volta a curar, mas pensa em Nana e Mônica, temendo que estejam ali para dizer que vão para o... Se casou. Ele mal consegue conter as lágrimas enquanto cura todos os aventureiros, e em seguida, a garçonete lhe diz para ir logo para as favelas com a garota que encontrou. Nana e Mônica se oferecem para acompanhá-lo, e o mestre da guilda também decide ir com eles para sua segurança. Eles chegam à favela, encontram muitos feridos e doentes da fera, e descobrem que eles são refugiados que foram atacados por bandidos a caminho da cidade. Luciel se aproxima de um homem que está de pé, apesar de estar inconsciente, e quando decide usar a área High Hill, o homem o esfaqueia repentinamente. O TEPT de Die in the Past Life atinge Lucille com mais força do que a bala, e ele sente que vai morrer de novo, mas se controla imediatamente, e puxa a faca antes de usar Area High Hill para curar a si mesmo e a todos rapidamente. Suas filhas vêm apoiá-lo depois que ele termina, e ele diz a elas que não se importem com o homem que o esfaqueou porque ele fez isso inconscientemente. Ele cura e desinfeta outras pessoas também, e quando está bebendo uma poção de mana para recuperar seu poder, mais pessoas das favelas o procuram pedindo ajuda. Como ele é muito fácil, concorda em lhes dar o equivalente a primeiros socorros de graça. Ele cura as pessoas, e até purifica o canal sujo que atravessa as favelas antes de lhes dar um sermão sobre a importância da limpeza. À noite, ele finalmente consegue fazer uma pausa e leva as duas garotas a um restaurante fino. Nana diz que estava preocupada com ele quando foi esfaqueado, e Luciel se sente muito bem por ela se preocupar com ele. Depois disso, ele pergunta às meninas o que elas estão fazendo aqui, e como a guilda está funcionando sem elas trabalhando como recepcionistas. Elas dizem que as coisas vão ficar muito agitadas, porque duas moças vão se casar, e Luciel se transforma em pedra ao ouvir isso. Ele pergunta quem vai se casar, e elas lhe dizem que são as outras duas garotas com as quais ninguém se importa. Eles perguntam por que ele está perguntando isso quando eles claramente escreveram sobre isso em suas cartas, e Lucille fica chocada ao saber que eles lhe enviaram cartas. Ele diz que nunca recebeu uma carta deles, e por sua vez, eles respondem que também nunca receberam uma única carta que ele lhes enviou. Luciel fica tão chocado que alguém lhe mostra uma prova definitiva de que a Terra não é plana. Ele confronta o mestre da guilda sobre isso, e ele responde timidamente que se esqueceu de entregar as cartas porque estava muito bêbado. Lucille está brava com ele, mas Elitz o interrompe e pergunta qual das duas garotas aqui é sua namorada, pois ele quer a outra. Luciel se apavora ao ouvir essa pergunta e faz friendzone com as duas garotas. Ele diz que elas são suas amigas íntimas e que sem o apoio moral e oral delas, ele não teria conseguido continuar bebendo o líquido do Senhor e suportar o treinamento do Brod. Todos ficam chocados com o fato de Lucille ter treinado com um aventureiro aposentado da categoria S, mas ele os ignora como se fossem seus amigos. O esmagador ignora e vai até as meninas. Quer passar o máximo de tempo com elas, que o levam para curar os restantes no saguão, ficando mais molhadas que o Atlântico ao vê-lo em ação. Passam um tempo juntos mais rápido do que eu termino na cama. E Luciel nada faz com as meninas. Eles tratam os feridos, fazem um banquete e voltam para a cidade. Então ele volta à Adventurer Guild e encontra o homem que o esfaqueou pedindo perdão. Ele se emociona quando Lúcio diz que não importa, pois era inevitável. O homem revela que são embaixadores de outra nação, não refugiados, e vieram para conhecer a Papa e pedir ajuda para uma clínica em seu país. Agradecem a Lucille por mantê-los vivos para isso, e quando os dois competem em reverência, a garota de antes, a mãe de Luciel, chega e o abraça. Ele percebe que ela fala tanto quanto muitos homens desejariam que suas namoradas falassem. Ela é muda por um acidente na infância. Lúcio a chama de heroína por salvar a todos e lança um feitiço extra heal nela. Ele espera que ajude.
Depois, encontra Lumi e diz que está ansioso para entrar na sala do chefe no 40º andar. Ela pergunta se ele gostaria de lutar com ela para aprimorar suas habilidades, e ele concorda. Ele equipa sua espada e escudo mágicos e continua a se defender dos ataques implacáveis de Lumi. Ele muda rapidamente de estratégia e lança uma adaga contra ela para pegá-la de surpresa. Lucille teme que ela fique furiosa com ele, mas fica impressionada por ele ter conseguido pegá-la desprevenida. Eles treinam mais um pouco, e no final, Lucille está completamente exausta. Lumi lhe diz que ele melhorou muito e pede que ele não enfrente o chefe do 40º andar, pois ainda pode melhorar. 6 meses depois disso, Lucille finalmente é homem o suficiente para entrar na sala do chefe, e Cat lhe entrega uma carta de Lumi, que está em uma missão. A carta informa Luciel sobre o oponente que você provavelmente encontrará na sala do chefe, e assim como Lumi escreveu, ele encontra um monstro esqueleto gigantesco, que já foi capitão dos paladinos. O Skeleton Paladin usa uma lança e uma espada grande, e Luciel só consegue se esquivar de seus ataques. Lucille lança um feitiço de purificação no esqueleto, mas ele não tem efeito. Em seguida, ele atira uma adaga no esqueleto, mas ela parece causar pouco dano. O chefe o ataca e o fere, forçando-o a ficar em um canto. Como último esforço, Lucille pega 3 barris de mijo de Jungkook, e o fedor deles é suficiente para afastar o chefe. Lucille usa esse fato a seu favor e ataca o chefe com estratégias diferentes sempre que é ferido e precisa se curar. Ele se move rapidamente para a zona segura atrás dos barris e até dorme lá. Isso continua por uma semana e agora Lucille está ficando sem comida. Ele não consegue escapar da sala antes de derrotar o chefe e teme receber uma mensagem de fim de jogo em sua cabeça a qualquer momento. Ele finalmente percebeu que a masmorra é mais real do que a mudança climática e que ele realmente morrerá se for derrotado aqui. Luciel decide dar tudo de si para vencer a luta e ataca o chefe. O paladino esqueleto bloqueia seu ataque com a espada e tenta esfaqueá-lo com sua lança. No entanto, depois de lutar com ele por uma semana, Lúcio memorizou seu padrão de ataque e viu uma abertura. Ele consegue cortar as laterais do chefe e, em seguida, manda sua cabeça pelos ares com um poderoso golpe. O chefe é finalmente derrotado, e o único saque que ele deixa é um livro de feitiços. Lúcio está feliz por poder finalmente voltar para casa, mas, ao tentar abrir a porta, ela nem se mexe. Bem, como não pode voltar à superfície, Luciel decide ir mais fundo e corre para o 5º andar. Em vez disso, ele prende um barril com os líquidos do Lorde a si mesmo para manter os monstros afastados enquanto caminha pela masmorra. Ele encontra alguns baús de tesouro no caminho e chega facilmente à sala do chefe no 50º andar. Logo ele também chega ao fim de sua cota de comida, e ao terminar seu último sanduíche, Lúcio se pergunta se morrerá virgem na masmorra. Ele teme que se torne um chefe da masmorra depois de morrer, e decide fazer de tudo antes de ir para a luta. Ele invoca o livro de feitiços que obteve ao derrotar o chefe no 40º andar, e descobre que ele ensina um feitiço chamado Sanctuary Circle, Círculo do Santuário, que cria um ambiente seguro para o chefe. Essa zona purga toda a magia com afinidade sombria dentro dela, e até mesmo queima todos os demônios e fantasmas dentro do círculo. Depois de aprender o feitiço, Luciel entra na sala do chefe e encontra um grande número de fantasmas furiosos. De repente, o chefe final se materializa na frente dele na forma do Zombie Pope. Lúcio sente que ele é digno de ser chamado de chefe final, e decide atingi-lo com um Area High Heel. Antes que ele possa concluir o encantamento, o chefe o acerta com um soco, e Luciel mal consegue se esquivar. Os fantasmas se soltam de seu punho e correm para Luciel, que usa um feitiço de purificação para lidar com eles. Aproveitando essa chance, o Papa Zumbi se esconde atrás dele e começa a carregar um feitiço de magia negra. Lúcio percebe que é o momento certo para testar o feitiço Sanctuary Circle, e imediatamente cria uma pequena zona de segurança ao seu redor. Assim que o Papa Zumbi o toca, ele sofre uma queimadura grave e é empurrado de volta contra a parede. Lucille fica feliz que o feitiço tenha funcionado, mas ele consome muita mana e está quase acabando. Ele toma uma poção de mana enquanto o Papa Zumbi se aproxima dele e percebe que não pode continuar na defensiva por muito tempo, pois suas poções de mana também acabarão em breve. Então, ele tem uma ideia arriscada para acabar com a luta rapidamente e começa a dizer o encantamento completo do Círculo do Santuário. Quando o chefe chega perto, Lucille desliza o Círculo do Santuário como se passasse seu número a uma garota no bar. O círculo envolve o Papa Zumbi, atingido pelo poder purificador do feitiço. O chefe grita de dor. Luciel pensa ter vencido, mas logo percebe que não, quando o Papa Zumbi se aproxima. Mesmo com o corpo se dissolvendo, Luciel recua, bebe poções de mana e cai no chão. De repente, ele vê um rosto humano atrás do Papa Zumbi por um breve momento antes de ele desaparecer completamente. Luciel acha que o Papa Zumbi estava tentando lhe dizer algo antes de morrer, mas não conseguiu captar. Ele então dá uma olhada no saque. Há um livro com magia sagrada proibida, que ele pretende entregar ao Papa, e um estranho artefato parecido com uma auréola que ele também guarda. De repente, um flash de luz brilhante aparece atrás de Luciel, e ele se vira para ver um retângulo na parede. Ele teme que algo terrível aconteça, mas então descobre que o cheiro é doce. Então, ele se aproxima da parte brilhante e a toca, e seu poder mágico é sugado como se a parede estivesse lhe dando um... Guac. Guac 2000.
Logo uma porta mágica se abre, e Luciel segue a escada para descobrir para onde ela o está levando. Ele chega ao andar mais baixo da masmorra, e encontra um dragão gigante ferido dormindo lá. Luciel caga nas calças imediatamente porque não há a menor chance de ele lutar contra um dragão. No entanto, ele se acalma pensando que, se for um morto-vivo, ele também poderá se livrar dele usando um círculo de santuário. Então, ele bebe todas as poções mágicas para carregar totalmente seu poder mágico e se dirige ao dragão para a maior aposta de sua vida. Lúcio usa o círculo do santuário no dragão e ele grita de dor quando o poder sagrado o atinge. Após um momento de gritos, o dragão cai no chão e Luciel também cai de bunda no chão. Ele se pergunta se ganhou e se aproxima do dragão, que está vivo e consciente. Ele ruge, assustando Luciel até a morte, mas não chega a comê-lo. O dragão diz que está impressionado com o fato de que um ataque surpresa humano realmente o feriu. E para recompensá-lo, ele lhe dá todo o tesouro que acumulou durante séculos. Luciel não acredita que pode pegar tudo, mas o dragão garante que não é armadilha, e que a masmorra sumirá após pegar o tesouro. Luciel sente que o dragão não é hostil, e pergunta sobre o propósito da masmorra. O dragão explica que um deus maligno aprisionou ele e outros dragões onde a magia negra se acumulava, e esta masmorra é uma delas. Ele esperava um herói, mas ninguém veio. Ele fica feliz por Luciel tê-lo salvado, e não ser ganancioso com o tesouro. O dragão promete proteção a Luciel, tornando-o mais difícil de matar. Ele avisa que as batalhas serão mais difíceis, e deseja que Luciel salve muitas pessoas e alguns dragões. O dragão começa a se desintegrar e, ao ser tocado, vira um esqueleto. Ele promete realizar o desejo do dragão e ajudar o máximo de pessoas que puder. De repente, ele ganha alguns títulos bastante rebuscados, incluindo Abençoado pelo Curandeiro, Deus, Protegido pelo Dragão Sagrado e Matador de Dragões. Luciel então coloca o esqueleto do dragão em sua bolsa mágica e recebe um cajado e um colar místicos. Quando ele está se perguntando o que são, eles começam a brilhar, e ele é imediatamente teletransportado para a entrada da masmorra e corre imediatamente para a loja de Cat. Ela acha que viu um zumbi e atira algumas facas nele, mas Luciel se defende. Ele diz a Cat que ainda está vivo, e ela corre para abraçá-lo, e ele se sente vivo lá embaixo também. Ela fica feliz por ele estar vivo, porque ele ficou na masmorra por 6 meses inteiros, e só agora, ela pensou que ele fosse um zumbi fugitivo. Luciel diz a ela que passou por momentos difíceis na masmorra, e Cat diz a ele que não é hora de discutir isso, pois há algo ainda mais urgente. Ela puxa Luciel para fora da igreja sagrada, onde ele encontra amigos da cidade anterior e o mestre da guilda. Brod o estrangula como nas sessões de treino, rindo por ainda estar vivo. Lucille desmaia e pergunta o que os trouxe, mas antes que respondam, ouve a multidão aplaudindo como se Biden tivesse cancelado todos os empréstimos estudantis. Antes de perguntar, ele sente fome e vai à guilda dos aventureiros comer. Lucia descobre que, após 6 meses desaparecido, temem que a Santa Igreja o capturou para manter o preço dos curandeiros. Invadiram a igreja pedindo a libertação do santo esquisito. Depois, Lucial desafia Brod para boxe, mas apanha várias vezes. Lucial é despido até a pele, e chega ao clímax várias vezes, enquanto Brod é o mais bruto possível com ele, enquanto todos assistem ao que só ouviram falar em histórias. Mais tarde, Lucial agradece a todos que estão preocupados com ele, e os manda embora. Depois disso, Brod o intercepta e lhe diz que, por mais que tenha crescido, ele ainda é muito fraco, e não deve fazer coisas imprudentes como essa. Lucille então entrega algumas cartas a Brod, e pede que ele as entregue a Nana e Mônica. Ele está furioso por ter sido rebaixado de professor a carteiro tão rapidamente, mas acha que abrirá uma exceção desta vez. As duas garotas estavam realmente preocupadas com Luciel, e estavam prestes a largar seus empregos e vir para cá. Mas ele conseguiu convencê-las de alguma forma, e dar-lhes as cartas é o mínimo que ele pode fazer. Mais tarde, Lucia se despede de Brod e dos outros Eteri, antes de visitar o Papa para relatar suas descobertas. O Papa fica feliz em ver que ele está completamente bem, e diz que enviaram Lume e sua equipe para resgatá-lo quando ele não saiu por muito tempo, mas não conseguiram passar do 30º andar por causa do mau cheiro. Depois disso, Luciel conta a todos a história de suas aventuras na masmorra. No entanto, ele deixa de fora as partes mais importantes, e declara que só as contará às pessoas em quem confia, incluindo o Papa, Cat e Lume. Embora os outros padres se irritem, como baby boomers, o Papa os ignora. Ele conta às meninas sobre o Papa Zumbi, o feitiço proibido e o chocante dragão sagrado morto-vivo. Revela que o dragão disse que o próximo herói nascerá em 40 anos, e que até lá, os monstros ficarão mais fortes enquanto a escuridão envolve o mundo. O Papa fica preocupado ao ouvir tudo isso, e proíbe Cat e Lume de falarem sobre o assunto com qualquer outra pessoa. Depois disso, Lucille pergunta ao Papa por que ele ainda está preso no nível 1 como um perdedor, e ela diz a ele para abrir a janela de status e dar uma olhada em detalhes. Ele diz que suas estatísticas aumentaram,
mas o nível não. E o Papa lhe passa um pergaminho que contém mais informações sobre os líquidos do Senhor que ele bebe. Às vezes, o líquido pode dificultar o aumento de nível de quem o bebe. Lucille entra em pânico, sem saber se sobe de nível ou continua bebendo o mijo do Senhor para ficar mais forte. Uma semana depois, o Papa celebra Lucille por liberar a masmorra, promovendo-o a curandeiro nível S e sacerdote nível bispo. Além disso, ela lhe dá o poder de recusar ordens de todos, exceto dela. Ela chama Lucial para falar à multidão. Ele entra em pânico, pois não faz discursos desde o ensino médio. Mesmo assim, ele se anima e fala sobre como a Santa Igreja perderá poder e credibilidade por curandeiros gananciosos. Declara que criará diretrizes para regular taxas médicas e salvar este mundo dos americanos. Sistema de saúde americano atual. Ele promete salvar pessoas e restaurar a glória da Igreja. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!